chega de desafios. E ontem à noite a professora Maria Clara, apresentando a mística e enfatizando aqueles que viveram no limite, nas fronteiras, e com a noite de hoje. E aí eu tive uma ideia de começar lendo uma pequena carta, que não se assuste, é bem curta. Ontem a professora Maria Clara falava de um místico, Thomas Merton. E por coincidência, o grupo de professores aqui da Católica estamos preparando um volume que vai ser lançado de cartas de Dom Helder. E nessas cartas tem uma carta de Dom Helder para Thomas Merton. E é bonito ver, você imaginar quem conheceu Dom Helder, aquele homem aparentemente tão frágil, na solidão do seu quarto, que ainda hoje carrega a atmosfera da sua delicadeza. E imaginar Thomas Merton no jardim de Getsemane, do seu eremitério, que com muita luta conseguiu permissão dos seus irmãos de mosteiro para poder morar no eremitério. Dois solitários, profundamente embriagados de Deus. Dom Helder, que andava o mundo profetizando. Thomas Merton, que dificilmente saía, porque era sempre motivo de conflito, cada viagem no mosteiro. Mas dois homens profundos que ruminaram a sua experiência de Deus e transbordaram de compaixão. Acho que isso é uma coisa que a professora Maria Clara ontem e hoje tocou muito. Quanto mais profundo se for de Deus, transborda em compaixão. E eu acho que essa carta, simples, mas a gente percebe a cumplicidade desses homens e a compaixão pelo mundo. E vou ler. Foi escrita no dia 12 de março de 1967. Querido irmão Thomas Merton, gosto de vê-lo sair de seu silêncio, segundo a expressão de Ernesto Balducci, aspas, não com o doce passo de pomba, mas com o passo firme do monge Bernardo, que ia de vez em quando inquietar a consciência de príncipes e de prelados. Havia lido em tradução italiana Fé e Violência, vibrante de entusiasmo a propósito da integração racial nos Estados Unidos e cheio de respeito pelas memórias do padre Delp e de Adolfo Eichmann. Acabo de ler Vietnã, Lotus em um Mar de Fogo, e agradeço-lhe a firmeza de nos ter apresentado seu irmão oriental, Thich Nhat Hanh, que se torna um irmão de todos os seus leitores. Muito provavelmente, como Balducci o deixa entrever, alguns de seus numerosos leitores de ontem não seguem hoje e talvez cheguem mesmo a censurá-lo. É hora de dizer que sua atitude é mais válida resposta quanto à fecundidade do silêncio e do deserto. Nada do que se passa com os homens escapa a seu olhar. É minha impressão. Nem mesmo o medo apocalíptico do comunismo, pretexto excelente para encobrir atrocidades. Permita-me a confiança de enviar-lhe alguns textos, lembrança de minha viagem recente aos Estados Unidos. Permita-me, sobretudo, a coragem fraterna de apresentar-lhe algumas sugestões. Procure encorajar Maritain. Sei que você o ama e certamente ele lhe tem grande estima. Quando se lê Le Paillet de la Garonne, sente-se como ele cai no pessimismo e no medo. Hoje, ele exerce uma influência enorme sobre o Papa. Ajude Maritain por quem ele é pessoalmente e ajude o Papa ajudando Maritain. Escreva você mesmo ao Papa. Ele conhece seus livros, ele o estima. Faça com que ele compreenda a sua posição de hoje.
Aproveite a criação do Secretariado para a Justiça e a Paz para saudá-lo. E aí continua: e agora uma consulta sempre em clima de fraternidade. É perfeita a sua visão sobre racismo e sobre guerra. Será que você teve a oportunidade de aprofundar o problema do subdesenvolvimento? Será que você compreende Raul Presby, quando ele afirma que as relações entre mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido estão mal colocadas, enquanto pararem em ajuda sem encarar a injustiça de escala mundial? Consequência dos preços impostos às matérias-primas dos países subdesenvolvidos e consequência entre o dinheiro importado e o dinheiro exportado pelos países não industrializados? Em Recife, Pernambuco, Brasil, o arcebispo é seu irmão Jesus Cristo, Dom Helder. Nesse clima, então, eu gostaria, com muita alegria, de convidar o nosso conferencista de hoje, Dom Sebastião Armando. Dom Sebastião é bispo da Igreja Anglicana. Dispensa comentários, mas o ritual o exige. É com certeza uma das mentes mais lúcidas entre nós. E sem faltar o respeito, eu lhe digo, é madeira que o cupim não rói. É mestre em Bíblia, estudou no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Pertence ao grupo fundador do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Tem vários livros e artigos publicados. Na verdade, influenciou toda uma geração de teólogos, agentes de pastoral, sacerdotes na Igreja do Nordeste. E o Recife tem o prazer e a graça de tê-lo mais uma vez entre nós, agora como bispo da Igreja Anglicana. Dom Sebastião hoje tem como tema espiritualidade cristã, fontes, perspectivas, finalidades. Dom Sebastião, esteja em casa. Boa noite a todas e a todos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que o título da conferência é muito pomposo, né? E eu não sei se eu vou conseguir obedecer. Vamos ver como é que sai. Eu queria ter a ousadia de começar dizendo como eu sinto o simbolismo desta jornada de teologia, destas 3 noites. Começou com a mensagem de um pastor, o arcebispo, e se conclui com a mensagem de um bispo. Um arcebispo católico romano e um bispo anglicano. Aqui tem gente que é do professorado da universidade, tem gente do alunado da universidade, pessoas que se sentiram convidadas, pastores. Ou seja, aqui tem a academia e a igreja. É significativo refletir sobre espiritualidade e sentir que ela aponta para o horizonte ecumênico e para a relação entre academia e igreja. Um outro símbolo também que me chama a atenção é nesta semana a relação entre a academia e a vida das pessoas comuns na igreja e na sociedade. E eu queria ressaltar a presença de Maria Clara ontem aqui na conferência, porque ela simboliza exatamente a teologia feita com competência por pessoas leigas, inclusive mulheres, o que é um fato novo e significativo na igreja. Durante muito tempo eu sempre tentei fazer com que ficasse mais claro para a igreja que, apesar de o clero
também fazer teologia, a teologia é um carisma batismal. E durante muitos anos eu imaginava que a minha vocação era permanecer teólogo leigo. E penso que, na medida que as pessoas leigas assumirem a tarefa teológica, ela vai ajudar a igreja a ser menos clerical, ajudá-la a conversar sobre outros assuntos, que não aqueles imediatamente de interesse da instituição. Ou seja, vai começar a falar, e aí eu penso que as mulheres estão ajudando muito nisso, a falar dos assuntos da vida cotidiana do povo, também a falar de questões da esfera pública, e quem sabe avançar mais nas relações ecumênicas. E talvez falar mais de missão do que de definições doutrinais. Falar de família, de profissões seculares, de erotismo, de sexo, de relações homem-mulher, gênero, economia, política, cultura e diálogo intercultural. Uma teologia pública e mais leiga, quem sabe, terá mais chance de levantar uma igreja mais crítica. Fico muito feliz por ver aqui ex-alunos, antigos alunos do querido Instituto de Teologia do Recife. Vários deles fazem parte também da minha coroa e vão me defender no julgamento final. Também diria que outro símbolo importante é a relação, refletir sobre a relação íntima em teologia e espiritualidade. Ou seja, o deslocamento de uma preocupação meramente doutrinal para a prática do Evangelho. Da formulação teórica à atenção, à atitude em face da vida. Pelo que entendo, nesta jornada, pretendemos estar para além da academia, para além das fronteiras da igreja e até para além das fronteiras da religião. Como acontece com povos aborígenes, desejamos, quem sabe, aproximar o ouvido do chão da terra e sentir os passos da vida, sentir o ruído dos passos da vida que se move sobre ela. Com esta introdução, eu quero sugerir que, quem sabe, a palavra de hoje é menos acadêmica e mais de alguém que está se tornando sempre mais pastor da igreja. Espiritualidade. Há muito tempo atrás fizemos uma vez um encontro e o primeiro ato foi uma tempestade mental para cada pessoa dizer por imagens o que pensava de espiritualidade. Em vez de dizer por discurso, provocar alguma imagem. E o conjunto das imagens revelava a percepção de que, ao falar de espiritualidade, nós estamos falando de um conhecimento. Jesus dizia que não é apenas os doutos, mas os pequenos que tiveram a revelação. Ou seja, trata-se de uma experiência acessível a qualquer pessoa. E eu me lembro aqui de um camponês de Sairé, que só tinha uma perna, trabalhava no campo e precisava de muleta para poder trabalhar na terra. E quando ele vinha para os estudos bíblicos, a caneta pesava mais do que a enxada. E um dia, na escola bíblica, ele se sai com uma pérola digna dos pais da igreja grega. Deus e sua palavra são uma só coisa. Para nos unir com Deus, temos de estudar e praticar a palavra. E aí, a gente vai se tornando divina. Ou então a velhinha, lá no mosteiro carmelita de Santos, que ia à missa, lá participar da missa com as monjas. Chega no domingo da Páscoa, uma moça lhe diz:
hoje a senhora deve estar muito alegre, porque estamos festejando a Páscoa. E ela então, minha filha, eu estou muito alegre, mas com uma pontinha de tristeza. E aí a moça diz, espantada, mas como a senhora, com uma ponta de tristeza na Páscoa? Ela responde, é que eu estou com uma imensa saudade dele. Ou um camponês do Cabo de Santo Agostinho, que ao recitar em grupo o Cântico de Maria, sente necessidade, ele era no movimento de evangelização, encontro de irmãos, sente necessidade de interromper e dizer, meus irmãos, parece até que foi nós que escreveu. E o operário aqui de escada, que ao ser cobrado pela mulher que exigia mais a presença dele em casa por causa da filhinha pequenina, ele disse, como é que eu posso não ir ao encontro das pessoas se todas as crianças do mundo são minhas filhas? E quantos trabalhadores e trabalhadoras, pensemos em Margarida Maria Alves, só para citar uma, têm entregado a sua vida pela causa da justiça? São pessoas que experimentam isso que chamamos de espiritualidade. Não decorre a espiritualidade necessariamente de adesão religiosa, nem mesmo adesão a alguma igreja. Não equivale a momentos de oração. Às vezes eu me espanto, estou em encontros de igreja e alguém diz assim, agora vamos ter o nosso momento de espiritualidade. Eu acho um absurdo, né? A espiritualidade é a nossa vida. Podemos ter um momento de oração para expressar e alimentar a espiritualidade, porque de repente podemos ler um poema de Manuel Bandeira que diz assim, tudo é milagre, a rosa é um milagre, o amor é um milagre, e elenca outros milagres e no fim diz, só a morte não é milagre. E ele, como era muito pessimista e achava que desde os 20 anos ia morrer, morreu com quase 100, que era tuberculoso, ele então termina dizendo, bendita a morte que é o fim de todos os milagres. Mas é um poema que revela exatamente uma visão poética e eu diria até sobrenatural da vida. Alguém que não se confessava religioso. Também a espiritualidade nem mesmo corresponde a padrões morais de comportamento, né? É o contrário, pode ser uma fonte de interpelação a certos padrões de comportamento. Nem é necessariamente cristã. Roger Garaudy, filósofo francês, não sei nem se ele ainda está vivo, quando ainda se dizia ateu, perguntaram-lhe em Assis, o que é que o senhor pensa, se é que o senhor pensa da oração? E ele respondeu, não somente os crentes oram, também os ateus precisam de orar. E disseram, mas o que é oração para o senhor? Vocês crentes oram pensando que estão falando com alguém. Nós ateus oramos para recolher a poesia que está na nossa ação revolucionária. Na verdade, o que chamamos de espiritualidade está numa dimensão que é o íntimo das pessoas. Santo Agostinho, no século IV, disse isso de uma maneira muito expressiva, daqueles trocadilhos que ele gostava de fazer, superior supremo meo, interior íntimo meo, que Deus é o mais alto do que tudo o que há de alto em mim, e é mais íntimo do que o meu próprio íntimo. Ou seja, essa dimensão secreta de cada pessoa, Jesus fala disso no Sermão do Monte, quando fala da oração. Entra no quarto, tranca a porta, porque é o teu Pai que te vê em secreto. Uma das palavras antropologicamente mais profundas de Jesus, eu penso, é que Deus não se deixa profanar. Ele não aparece, Ele não mostra o seu rosto, como diz a Bíblia. Ele é a fonte secreta que brota em nós e irriga nossas relações e ações. Sem dúvida, nosso sistema religioso, o sistema de crenças, influi grandemente na nossa dimensão mais profunda, que chamamos de espiritualidade, mas não se identifica com ela.
é algo ainda mais profundo do que as nossas formulações religiosas. É a experiência da transcendência ou da recusa da transcendência na experiência da liberdade humana. Ou seja, na praxis da vida na qual nós nos submetemos ao absoluto de valores e critérios que governam o nosso viver. O desafio é proporcionar às pessoas as condições para uma autêntica experiência da liberdade. Porque a liberdade é que é o lugar da experiência de Deus. A gente até muito religiosa, e isto é uma tragédia, que passam a vida inteira na religião e nunca fizeram uma experiência profunda e autêntica de ser livres. Uma vez um bispo me dizia, a gente conversando sobre situações das estruturas eclesiásticas, ele me dizia: o que é que você quer? Nós fomos educados para a sujeição e não para a liberdade. É triste escutar isso. Sem a experiência da liberdade, só podemos fazer a experiência de ídolos. A vida nos é dada e assim se faz em nós voz que nos chama a continuar a cadeia do dom. Responder à vocação ou à tarefa de viver é inserir-se na corrente do dom, pois a estrutura da vida é necessariamente coletiva, é troca de dons, mesmo que não queiramos. Não poderíamos nem aprender alguma coisa se não estivéssemos na cadeia do dom. Quem é que escreve os livros? Quem é que nos dá aula? Quem é que nos acolhe? Quem é que faz secretaria? Ou seja, a vida é uma corrente, uma cadeia de dons. E a voz interior nos chama a aceitar, inserir-nos nessa corrente do dom. Podemos abrir-nos a esse dinamismo profundo de doação ou fecharmos narcisicamente em nós mesmos. Por isso, a espiritualidade pode encaminhar-se no rumo da idolatria ou da anti-idolatria. Há dois tipos básicos de espiritualidade. A Bíblia não discute a existência de Deus, evidentemente. No mundo antigo, a cultura era religiosa e os deuses eram óbvios, mas eu suspeito que haja alguma coisa de mais profunda aí. Não somente não se discute porque Deus era óbvio, mas porque Ele está além de toda possível conceituação. O que importa então é fazer o discernimento das imagens que nós construímos e nas quais nós nos projetamos. O grande conflito não é entre fé e ateísmo, mas entre fé e idolatria. É que de fato, queiramos ou não, submetemos sempre nossa vida a valores absolutos que estruturam a nossa experiência. Ou seja, há sempre algo em nós que funciona como Deus. Pode ser até o gato de casa, ou pode ser o emprego, ou pode ser o dinheiro, ou pode ser a mulher, o marido, pode ser o chefe da repartição. Ou seja, há sempre algum valor que organiza o conjunto da nossa experiência e a qual nos submetemos. Tem gente que mata e morre por causa do próprio carro, né? O Espírito que nos dirige tem a força de humanizar-nos ou de desumanizar-nos. Tudo depende do quadro de valores que abraçamos. Valores que nos abrem para relações humanas mais plenas, ou valores que nos fecham, que nos excluem da comunhão e da compaixão. E nos fecham, em última análise, por força da nossa pequenez, imaturidade, insegurança e medo.
A arrogância, na verdade, é sempre máscara de insegurança. A Epístola aos Gálatas nos descreve os dois caminhos da espiritualidade. Os dois caminhos espirituais que temos na vida. Quando nos fala dos frutos da carne e do fruto do Espírito. Na fé explícita, nós formulamos a nossa relação com a transcendência. E, quem sabe, nos primeiros passos da nossa experiência religiosa, por força da dependência e das próprias necessidades que temos, do sentimento profundo de dependência e das necessidades concretas, a nossa primeira etapa quase vê Deus como instrumento dos nossos interesses. E é por isso que, para uma grande parte de pessoas, prevalece a oração de pedir. Os místicos nos dizem que é preciso avançar na subida, purgar-se, purificar-se, dispor-se à iluminação para finalmente atingir a via unitiva quando nos assimilamos a Deus. Ele então já não é mais instrumento para vivermos melhor, para parar de sofrer, que é uma frase muito típica de hoje. Antes de tudo, ele vai passando então de instrumento para que ele mesmo se nos manifeste como o objetivo final de tudo o que somos, fazemos e temos. E nós nos disponhamos a tornar-nos nós instrumentos de sua obra no mundo. Aí se inverte completamente a coisa. Ao abrir os olhos do cego de nascença, Jesus lhe criou tremendas complicações, né? Não fez com que ele parasse de sofrer. E Santa Teresa d'Ávila segredou a Jesus uma vez: se é assim que tratas os teus amigos, não admira que os tenhas tão poucos. Espiritualidade, na verdade, diz respeito à assimilação de uma visão profunda do mundo e da vida, que brota de um conjunto de valores que nos dirigem e são capazes de motivar o sacrifício da própria vida. É como uma inspiração, um sopro, fundamento de qualquer no fundamento de qualquer maneira de viver há sempre uma espiritualidade. Mostra-se de que espírito somos. Por exemplo, quando analisamos a pedagogia de Paulo Freire, percebemos que ela está em cima daquilo que poderíamos chamar uma experiência espiritual. E uma vez uma pessoa ficou muito admirada, porque numa escola eu falei uma manhã inteira sobre espiritualidade, desenvolvendo a espiritualidade que eu julgava que era a que estava como fundamento da pedagogia de Paulo Freire. Não falei nem uma vez de igreja e nem uma vez de Deus. E essa pessoa era muito de igreja, chegou para mim e disse: mas eu fiquei impressionada, como é que o senhor falou a manhã inteira de espiritualidade e não falou de Deus uma só vez? E todo mundo entendeu que o senhor estava falando de espiritualidade. Quando dizemos nossa espiritualidade, queremos falar de uma atitude global que funda a nossa vida. Aqui nesta semana estamos articulando espiritualidade e teologia. Então, quem sabe, podia ser interessante dizer, nosso tempo hoje está mais curto, né? Mas dizer uma breve palavra sobre teologia. E a primeira pergunta seria: teologia é falar de Deus ou escutar a fala de Deus? É discurso sobre Deus ou é escuta? Sabemos que o vocábulo nos vem dos filósofos gregos, que queriam, pelo discurso racional, criticar a religião e a mitologia popular, com a pretensão de, com o discurso erudito, atingir a causa primeira da realidade do mundo. Na tradição cristã se recebeu essa palavra teologia
e se reinterpretou como participação na ciência de Deus, que nos é dada a partir da fé. E teologia foi definida como tudo aquilo que se refere ao mistério de Deus e a todas as coisas enquanto dizem relação a Deus. Era essa a visão do Santo Tomás. Mesmo assim, com essa correção que a tradição cristã faz no conceito dos filósofos gregos, corre-se o risco das muitas palavras. Jesus nos alertou deste risco. E o que é pior, o risco da idolatria, de projetar nas nossas construções teológicas os traços do nosso próprio rosto. Se a reflexão teológica nasce da fé, ela brota como ato de resposta à palavra escutada. Teologia vai sendo uma espécie de prolongamento da nossa resposta de fé. Ou então, como dizia o Padre Lúcio no primeiro dia, a nossa resposta de amor, né? Intelectus amores. Eu fiz questão de acompanhar os 3 dias. O primeiro dia não pude vir aqui, mas vi a gravação depois das brilhantes intervenções dos nossos colegas, Gil Braz, Lúcio e naturalmente a palavra do arcebispo. E ontem estive presente para escutar a Maria Clara, porque eu queria me introduzir e ver como é que eu me inseria nessa cadeia de gente tão ilustre. Diria que a fé não é simplesmente reação posterior à revelação, supondo que a revelação fosse percebida distintamente como realmente fala de Deus. Na verdade, revelação e fé são 2 caras da mesma moeda. A fé já é o ato no qual a revelação se pode perceber. É como uma onda de frequência na qual nós percebemos a fala de Deus. Na verdade, nós cremos porque já cremos. É o tal princípio da pré-compreensão. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai já não o atraiu. Serão todos ensinados por Deus. Ou seja, há um ensinamento divino anterior para que se reconheça Jesus como Salvador. E a fé, o ato de fé só é possível acontecer baseando-se numa prática positiva de luz. Quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não apareçam culpáveis. Só quem pratica a verdade chega à luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Ou seja, cremos porque já cremos. Ou, segundo Lúcio, cremos porque já amamos. Por isso, comunicar a revelação não é só comunicar um conteúdo revelado, mas é sempre, simultaneamente, dar testemunho da própria fé. Não só o conteúdo da fé é misterioso, mas o próprio fato da revelação é objeto de fé. Moisés crê, não consegue demonstrar racionalmente que Deus lhe falou. Ele disse tal ou tal coisa, mas não há evidência racional de que seja veraz em sua afirmação e de que seja verdadeiro o que diz. Acolher o testemunho da fé como a revelação é sempre um ato de confiança. E aí, uma outra reflexão seria: quando falamos da fé, esperança e amor, normalmente falamos de Deus como objeto. Cremos em Deus, amamos a Deus, esperamos em Deus. Essa é a dimensão mais superficial das virtudes. Elas se chamam teologais, quer dizer, nos assimilam à própria vida divina. A dimensão mais profunda das virtudes teologais não é crer em Deus, mas é a nossa assimilação a Deus e Deus passar a ser sujeito em nós. Crer é ver o mundo como Deus o vê. E quando Moisés é enviado, ele precisa perceber
qual é a visão que Deus tem do mundo. Eu vi a aflição do meu povo, e é por isso que ele tem condições de ir, em nome de Deus. Amar é bem mais do que amar a Deus, é amar como Deus ama, é muito mais exigente. Amar como Deus ama, Deus amando em nós, como desenvolve lindamente a primeira epístola de São João. E como São Paulo diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, para que amemos com o amor de Deus. Esperança é manter-se fiel e perseverante, como Deus permanece fiel à sua obra. Diz a carta aos Romanos que a esperança é participar do desejo do Espírito. Ontem a Maria Clara citava a Simone Weil, e tem uma frase dela muito linda, que ela diz assim: eu reconheço quem é de Deus, não quando me fala de Deus. Eu reconheço quem é de Deus na sua maneira de me falar deste mundo. Ou seja, se é uma pessoa que fala divinamente deste mundo. Porque falar de Deus como objeto é bastante fácil. Por isso, enquanto discurso humano, obra, no sentido luterano da palavra, teologia é só tentativa, algo quase inútil, com todo respeito pelos meus colegas teólogos aqui. Algo quase inútil, pois Deus é totalmente para além de todos esses discursos. É o que sabemos, mediante o testemunho de São Paulo. O que nós temos é um espelho confuso para ver a face de Deus. Totalmente confuso. Santo Tomás de Aquino disse que queria queimar a sua obra, porque não passava de palha. Um grande teólogo anglicano do século XIX, chamado Frederico Maurício, gostava de distinguir entre evangelho e religião, e dizia que a religião é uma tentativa miserável. Carlos Barth, um dos maiores teólogos do século XX, aclamado depois do concílio, dos seus 80 anos, pela multidão dos teólogos católicos, num grande auditório em Roma, tem uma obra enorme, advertiu quem ia lê-lo, dizendo: nunca esqueçam que tudo que eu escrevi não passa apenas do esforço de um só homem tentando falar de Deus. Há todos os outros homens para fazer a mesma tentativa. A minha é só a pequena tentativa de um. Teologia, sem dúvida, pode ter grande utilidade para conforto de nós que mexemos com isso. Mas, em última análise, utilidade apenas de processo propedêutico que conduza ao silêncio da mística e do testemunho. Maria Clara ontem falou muito da mística. Deus não se deixa conter no discurso teológico, nem mesmo quando se trata do discurso oficial da igreja, que é sempre necessariamente simbólico de nossas buscas e por isso contaminado de idolatria de nosso próprio rosto. Mas é importante exercitar com seriedade esse discurso. É por isso que a gente faz, inclusive na academia, na faculdade, para chegar a experimentar com profundidade essa decepção com as obras humanas. É preciso estudar seriamente teologia para perceber a sua inutilidade. Fica claro, sempre mais, que a teologia é o momento segundo da praxis da fé. A compreensão, o intellectus fide, intellectus amores. Porque a teologia surge da participação na missão de Deus. Sentir-se comprometido com a obra de transformação que Deus está buscando operar neste mundo. A teologia surge da participação na comunhão da comunidade de fé. E a teologia surge do espanto de olhar para mim e dizer: puxa, mas é possível que eu tenha conseguido ir além de mim mesmo? Só pela graça. Essas três experiências básicas é que levantam as perguntas por Jesus, por Deus, pelo significado da igreja, etc.
Ou seja, entramos no Dabar de Deus. Dabar é a palavra hebraica para dizer palavra na Bíblia. E frequentemente traduzimos simplesmente por palavra logos, né? E aí o perigo é discurso. E na verdade não. Quem traduziu melhor essa palavra Dabar foi Carlos Marx. Naturalmente, talvez porque era hebreu. Com a palavra praxis. Ou seja, Deus não apenas discursa, Ele diz uma palavra que se cumpre, que se faz evento na realidade. A criação é isso. São João diz de um jeito muito interessante, fazer a verdade. Nenhum filósofo grego ia dizer isso. Ia dizer pensar a verdade. E o apóstolo João diz, é preciso fazer a verdade. E o apóstolo Paulo vai dizer, aprisionaram a palavra, a fé, né? Aprisionaram. Ou melhor, a verdade se tornou prisioneira da injustiça, na carta aos Romanos. Qualquer filósofo grego ia dizer, a verdade ficou prisioneira do erro. E o apóstolo Paulo vai dizer, ficou prisioneira de uma prática injusta. Não se trata apenas de contemplar, mas se trata de transformar o mundo, redimindo-o do pecado e levando à sua consumação. Porque o mundo não é tão cosmos como os gregos pensavam, tão harmonioso. Ele está marcado pelo pecado. Um grande obstáculo que temos que superar, e desculpem que isso já é um lugar comum, né? É o dualismo que nos marca profundamente. Nossa cultura vive de matéria e espírito. Dualismo teológico, Deus e mundo, profano e sagrado. Dualismo antropológico, espírito e matéria. Moral, bem e mal. Gênero, macho e fêmea. Econômico, rico, pobre. Social, opressor, oprimido. Político, governo e povo. Conacional, estrangeiro. Vivemos, basicamente, de maneira radical, numa cultura que é dualista e que exalta, super exalta a razão. Maria Clara falou disso ontem, em detrimento do corpo e da emoção. Nossa civilização se preocupa muito mais com os conceitos das coisas do que com as coisas, né? Exaltamos o espírito e jogamos o lixo na rua, né? Nem pobres nem ricos cuidam do mundo, porque não vale a pena se sacrificar pela matéria do mundo, ela é inferior. Exaltamos o avanço da ciência, enquanto os corpos, que é exatamente a racionalidade, enquanto os corpos das pessoas ainda passam fome e não têm onde se abrigar. O filósofo espanhol Ortega y Gasset dizia que a técnica é a produção do supérfluo. Somos uma civilização de meios sem finalidades. Basta pensar no automóvel, né? Quem vai à televisão é chamado a comprar o automóvel do ano. É um valor. Quem não tem carro se sente cidadão de segunda categoria. Maria Clara ontem nos dizia que é o consumo que nos identifica, né? Consumo logo existe. Se eu consumo um automóvel de luxo, aí existe mais ainda, né? Só que este valor proposto como ideal é inatingível pela maioria. Aí já vem a primeira tragédia. Propõe-se como identificação do ser humano algo que ele não pode atingir. E se fosse atingível, aí sim que seria um desastre. Se todas as pessoas tivessem um automóvel, aí sim que seria um desastre. Quer dizer, nesse pequeno exemplo se mostra o impasse da nossa civilização. Proposta de valores, de um lado, inatingíveis, e se conseguíssemos atingi-los, aí seria o nosso verdadeiro suicídio. É uma civilização sem fins, preocupada com os meios. Não se produz o de que necessitamos, mas
produz-se para que passemos a necessitar. O consumo é hoje o grande desafio, a nossa responsabilidade ética e o grande campo de exercício do poder do povo, nossa responsabilidade política. Esse desequilíbrio matéria e espírito, que marca profundamente a nossa espiritualidade ocidental, chega ao nível da obsessão. De um lado, o ascetismo castigando o corpo, do outro lado, a pornografia só procurando usufruir do corpo. Sem dizer que a razão não existe por si mesma, só existem as razões de cada qual. E quando se impõe a razão, significa a razão de alguns. Daí que a força da razão, na verdade, é historicamente a razão da força. E é por isso que o racionalismo, que marca profundamente, digo de novo, a nossa cultura, marca cada qual de nós, divide o mundo entre filósofos e escravos, entre os que trabalham e se encarregam do negócio e os que não trabalham e se encarregam e usufruem do ócio. Às vezes a gente não pensa que a palavra negócio tem esse sentido, é a negação do ócio. Se encarregam dos negócios os coitados que não podem ter ócio, ou seja, não podem se aproveitar dos outros. Opressores e oprimidos, divide o mundo, é assim. Classista. E nos tem arrastado à violência, ao colonialismo e à guerra. Que há de mais espiritual que o amor? Que há de mais espiritual que o amor? Como ser dualista? Se o que ama são nossos corpos, nós amamos com nossos corpos. Basta não ler o Cantar dos Cantares para nos convencermos disso. E a nossa própria experiência, os olhos, os cabelos da pessoa amada, suas peculiaridades, até seus tiques nos encantam. O presente, as flores, o abraço, o beijo, a relação sexual, o amor erótico e carnal tem o poder de revelar, alimentar e fazer crescer o amor espiritual. O discurso dos poderosos e a nossa alienação diz que a igreja fique no terreno do espiritual. Mas o que é isso? Espiritual, na cultura ocidental, quer dizer individual. Se nós ficamos apenas no espiritual, não nos inserimos na coletividade. Confinar ao campo do espiritual, a espiritualidade é desvinculá-la da vida coletiva, porque os nossos vínculos reais são materiais, e é através dos vínculos materiais que o espírito os torna eternos. Lembro-me da ironia de Graciliano Ramos, em Memória do Cárcere, quando ele, preso, conta que, indo de navio do Nordeste para a Ilha Grande, no Rio, começa a pensar na sua situação e numa crítica radical aos crentes, ele diz: se eu fosse, a citação para mim, eu não conferi, mas é quase literal, porque eu gravei na minha vida, se eu fosse um homem do primado do espiritual, estaria agora gordo, cuidando do meu corpo. Veja a ironia como é terrível. Se eu fosse o homem do primado do espiritual, estaria agora gordo, cuidando do meu corpo. Mas nós, pobres materialistas, estamos aqui neste porão, feito ratos, à base de pão e laranja, quase reduzidos a puros espíritos. Gabriel Marcel, filósofo existencialista cristão, costumava dizer que o ser humano é um espírito encarnado. Quer dizer, um espírito feito carne, uma alma que se faz corpo. Na verdade, o que somos é nosso corpo. É por ele que estabelecemos relações. É nele que age e se comunica, o que chamamos de espírito. A Bíblia imagina o espírito como sopro que infunde e atravessa a matéria. Essa inspiração atravessa todas as formas em que se organiza a energia cósmica.
chegando no ser humano a sua mais alta expressão pelo conhecimento e pelo amor. Quer dizer, em nós, as coisas chegam ao seu mais alto grau de percepção de si mesmas, porque nós somos da mesma matéria das coisas. E essa percepção possibilita dialogar e amar. Somos do mesmo tecido da terra. O nosso grau de consciência é consciência das coisas. É a matéria que assume consciência em nós. Aristóteles dizia que a alma humana é de algum modo todas as coisas. E aqui a gente pode voltar a pensar em Teilhard de Chardin, que já foi mencionado ontem. É por isso que a Bíblia sugere que o ser humano é em relação matrimonial com a terra, Adão e Adamá, o masculino e o feminino. Adão é terrestre, humano. Adamá é a terra, o humus que nos faz. Não somos o império que invade e subjuga e mata. Temos que ser o jardineiro que cuida da carne, das coisas, como cuida de sua própria carne. A questão de fundo na espiritualidade, se nós conseguirmos superar o dualismo, é a seguinte: grande parte de nossa vida se passa no esforço de trabalhar para viver. É a economia. Nós somos um corpo econômico, um corpo que produz para viver em relação com outros corpos e com o corpo das coisas. Mas para além do trabalho, com seu fardo e suas leis, a economia, nosso corpo também é prazer de viver, o corpo erótico. A vida, até mesmo o exercício da religião, tem que dar prazer. Outro dia eu dizia para o clero da minha diocese: se nós não tivermos prazer do que fazemos, se a igreja não for uma realidade erótica para nós, não vale a pena. Se vir para uma reunião for uma coisa pesada, eu vou porque o bispo chamou, que coisa, é melhor que não tivesse, que horror. Não, tem que ser uma coisa assim. Eu estou com vontade de ir para rever o pessoal, estou com saudade, isso me dá prazer. Ou seja, até a igreja, a religião tem que ser uma experiência erótica, né? Por isso os sistemas sociais todos prevêem a festa. A Bíblia fala do sábado. Enquanto produzimos economia e enquanto nos reproduzimos, a nossa dimensão erótica, nós nos produzimos. É pela dimensão econômica e pela dimensão erótica que nos relacionamos com as pessoas e com as coisas. E é daí que nascem nossos projetos. Se o mundo é bonito, deve ser mais belo ainda. Isso é a estética. Mas se pode ser mais bonito, deve ser mais bonito. Isso é a ética. E se deve ser, tem que ser. Isso é a política. Por isso a questão de fundo da espiritualidade é a mesma questão central da vida humana. Sentimos claramente isto quando fazemos exame de consciência antes de dormir. Ao avaliar os comportamentos cotidianos, o que estamos a fazer é avaliar nossas relações com as coisas e as pessoas. É isso o conteúdo do nosso exame de consciência. Por que será que Jesus, indo para Jerusalém, só falou de poder e dinheiro, né? Poder e riqueza? É porque aí está o nosso eixo e, consequentemente, o nosso problema. Aristóteles diz que a alma é de algum modo todas as coisas, pelo pensamento. Mas nós não queremos apenas apreender o mundo pelo pensamento. Nós queremos ter o mundo conosco. Nós desejamos ser tudo e ter tudo. Queremos identificar-nos com o todo da vida. E aí é a nossa experiência elementar de poder, porque nós julgamos que podemos. Só que daqui a pouco vem a experiência contraditória e diz: você não pode tudo.
Porque há outros centros de poder que desejam a mesma coisa. E as coisas não se adaptam a tudo que você deseja. E aí vem a experiência do limite. E nós nos encontramos nessa dualidade. De um lado podemos, do outro lado não podemos. E aí, como resolvemos? Ou partimos para a idolatria e nos apropriamos das pessoas e das coisas, porque nós somos deuses, ou aceitamos a proposta de Jesus, nos servir uns aos outros, exercer o nosso poder como troca de dons, como troca de serviços, e partilhamos os dons da vida. Essas são as alternativas. Do contrário, se insistimos em ser tudo, vamos fazer como analisa aquele antropólogo francês René Girard. Nós queremos ser como os outros. Para ser como os outros, temos que estar no lugar dos outros. Para estar no lugar dos outros, temos que matar os outros, para ficarmos nós. A espiritualidade de Jesus é a proposta do serviço e da partilha, não como renúncia ao poder. Isso é cavilação. Às vezes diz assim: não, os cristãos, nós vamos trabalhar, mas nós não queremos o poder. Isso é cavilação. Nós queremos o poder, sim. Só quem não quer poder é quem já morreu. Só o cadáver não pode. Nós podemos. Imagina o poder que eu tenho aqui hoje de noite falando para vocês, né? O poder de comer, poder de falar, poder de decidir. Ou seja, nós somos, não apenas temos, nós somos poder. Mas o exercício deste poder, que humaniza, é aquele que se faz pelo serviço e pela partilha. Do contrário, nós nos mordemos, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, os dois campos mais materiais da existência humana são justamente os dois campos do nosso corpo, erótico e econômico. E são os dois campos da nossa espiritualidade. Ter prazer e poder, ou seja, economia, erótica e política, são o objeto central da espiritualidade. Uma vez eu fazia uma conferência sobre a experiência de Deus, numa faculdade de serviço social lá em Pelotas, quando eu fui bispo lá, e comecei espantando o pessoal, porque comecei com uma crítica muito forte da história da igreja, para ajudá-los a perceber que a trajetória da igreja não se identifica com a trajetória de Deus. A experiência de Deus está para além disso. Não podemos nos frear em relação a Deus por causa dos pecados da igreja. E em certa altura da conferência eu perguntei: me diga uma coisa, o que é mais espiritual na vida humana? Evidentemente não tiveram a ousadia de responder, e então eu respondi: sexo e dinheiro. Quer dizer, a nossa dimensão erótica e a nossa dimensão de posse das coisas, isso é que é o objeto da nossa espiritualidade. Na nossa caminhada espiritual temos que trabalhar sobre isso. Amadurecer para não ter medo de partilhar. Amadurecer para não ter medo de servir. Esse é o rumo da espiritualidade. Quando perguntam a João Batista como se converter a Deus, ele diz: quem tem 2 túnicas, distribua. Quem tem o que comer, distribua. É a posse, a reavaliação da posse. E não façam extorsão, não denuncie ninguém falsamente para aumentar o soldo de vocês. É o poder, né? A reavaliação do poder. Ou seja, quando se pergunta a João Batista como voltar espiritualmente a Deus, ele diz: é nosso corpo que tem que voltar a Deus. A comida, a roupa e o poder sobre os outros. Ou seja, é nosso corpo que tem que voltar a Deus. Como diz a carta aos Romanos: oferecer a Deus vosso corpo em sacrifício vivo. Quando Ernesto Cardenal vai à trapa do Getsemane para ficar noviço, sob a orientação de Thomas Merton, ele responde o seguinte: ele chega na trapa, Thomas Merton recebe e diz assim: nunca esqueça que você veio para aqui
não para fugir do mundo. Você veio para o mosteiro para fugir do capitalismo, né? E se preparar para anunciar que outra figura do mundo é possível. Acho que aí tem que parar. Eu teria ainda algumas referências bíblicas básicas, a começar da Trindade, etc., mas isso não é essencial, porque todo mundo já sabe disso e já vive isso. E teria também a indicação de algumas perspectivas, mas também não é mais necessário. Diria que a gente tem que ajudar o povo a superar o dualismo, a amadurecer na participação e no exercício da liberdade, encantar-se pelos valores do reino, justiça, dignidade, solidariedade, paz, o shalom da Bíblia, aguçar em nós e nos outros o senso de responsabilidade ética, particularmente no campo do consumo, que é onde o povo ainda pode ter poder, porque quem compra somos nós, quem produz não somos nós, mas quem compra somos nós. Promover cada vez mais uma atitude inclusiva e ecumênica, dirigir a atenção das pessoas na direção dos empobrecidos e ajudar as pessoas a discernir entre prática idolátrica e prática fiel, para que a gente vá se tornando sensível ao que é fundamental na vida e possa distinguir o que é secundário do que é principal, o que é necessário e o que é supérfluo. Isso é uma questão de maturidade espiritual. Cada vez mais o nosso cotidiano exige um alerta constante, tanto espiritual como ético. Deste modo, pode haver, quem sabe, a chance de viver com mais facilidade a experiência da transcendência e passar da necessidade à liberdade, do sentimento de dominação à apropriação ao serviço. Em última análise, iremos sendo capazes de comunhão com o necessitado, com o empobrecido, que é o juiz de cada vida e da história em seu conjunto, como nos diz Jesus. Para terminar, pegando carona na Maria Clara, eu vou falar finalmente um minutinho só dos santos, né? A experiência dos santos e santas é clara. Quando se sentem diante de Deus como pessoas pecadoras e necessitadas, entram necessariamente em solidariedade com as pessoas necessitadas. Vão ao encontro dos pobres e dos sofredores. Basta pensar em São Francisco. E aqui, em nome da Maria Clara e de meu, vou fazer a última menção. Basta pensar no eterno arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Síntese viva do que podemos chamar de espiritualidade. Quem o conheceu, ou ao menos tem lido as suas cartas conciliares, pode testemunhar 4 coisas: atitude contemplativa permanente, o sobrenatural plena e constantemente intranatural, o céu na terra. Ele vivia na companhia dos anjos, né? De Nossa Senhora, de Jesus, de São José, etc. Aquilo aqui está no quarto dele, na sala dele. Segunda coisa, que ele sintetiza muito bem com isso: admirável disciplina de estudo desde a juventude, leitura, análise, reflexão constante. Terceiro, atividade febril em favor das pessoas. Quando a gente vê a agenda dele do dia, é espantosa, em favor das pessoas, do povo e do futuro do mundo. E finalmente, amor profundo pelas pessoas, sobretudo pobres e excluídas, que para ele eram verdadeiramente o sacramento de Jesus, o Filho de Deus. Dom Helder é uma síntese viva de mística e profecia. Dizia ele: durante o dia eu me espalho em pedaços, na vigília da madrugada eu os reúno em Deus. Que sejam modelos para nós, mais que doutores, Deus nos quer seguidores.
Sebastião, nós passaríamos a noite aqui escutando, amaríamos uma tenda até o raiar do dia, só que a gente luta com o tempo cronológico, não temos ainda o tempo escatológico. O nosso tempo está avançado. A gente combinou para fazer uma reação, uns comentários, tecer comentários às palavras de Dom Sebastião, de chamar mais uma vez aqui a professora Maria Clara, que pode sentar conosco e tecer alguns comentários. Claro, vocês percebem que o tempo, pela riqueza da noite, está bem avançado, então eu penso assim, aqui agora, queima-roupa, né? Os alunos passaram alguns papéis, algumas setinhas, e aí a gente pode fazer uma rodada e com isso a gente encerra, né? Já que muitos têm que pegar ônibus, voltar para suas casas, e os alunos estão aqui desde das 2 da tarde, tá bem? Bom, na verdade, teria tanta coisa para dizer, né? Mas eu preparei um comentário curtinho, porque eu tinha entendido que eu ia só dar um chute inicial, porque seria um debate maior. Então, vou manter isso para dar chance a ter uma rodada, porque eu acho que tem muita gente aí querendo, né, dialogar com ele. Queria agradecer primeiro essa fala tão bonita, tão aterrissada e tão espiritual, né? Para quem esteve presente aqui no mini curso da tarde, eu fiquei tão contente porque ele completou tudo que eu queria dizer e não tive tempo, ou não disse suficientemente bem. É isso, quando eu tentava fazer a diferença entre o alumbrado e o místico, né? Então, aquilo de que o alumbrado era aquele que vivia na nostalgia de uma espiritualidade fusional, né, de voltar ao útero, e o místico é aquele que tinha consciência da alteridade, por isso vivia uma relação, né? Eu acho que a fala de Dom Sebastião mostrou exatamente isso, né? O espírito nos faz aterrissar, o espírito nos leva para baixo, para o chão da história, né? E não nos tira do chão da história. Então, tem vários aspectos da sua fala que eu achei lindos, excelentes. Talvez o que mais tenha me chamado a atenção é como o senhor tratou de uma maneira feliz e bela a relação entre espiritualidade e corporeidade. Mais que relação, quer dizer, a união, a inseparabilidade, né, entre espiritualidade e corporeidade. Portanto, entre mística e erótica. Eu acho que nós temos no Brasil uma poetisa que trata disso o tempo todo na sua poesia, que é a Adélia Prado. Eu gosto dela, já mencionei ela várias vezes aqui esses dias, né? A Adélia Prado tem um poema que eu gosto muito, onde ela diz: é inútil o batismo para o corpo não tem desvãos, só inocência e beleza. A alma sim, batizai, crismai, escrevei para ela a imitação de Cristo, mas o corpo não, né? É tão belo e tão inocente que Deus nos imita e quer casar com sua igreja, né? E diz que os peitos de sua amada são como as patas da gazela, não sei o quê. É lindíssimo o poema, né? Então me impressionou muito, né? E no final ela termina dizendo: erótica deve ser a alma, algo assim. Então me impressionou muito quando o senhor disse que a nossa eclesialidade, o nosso sentimento de pertença eclesial tem que ter algo de erótico, senão ninguém aguenta, porque é muito chato, né? Quer dizer, se for esse tédio que a gente vai às reuniões da igreja, à liturgia, porque é obrigado, porque tem que ir, porque o bispo mandou, aquilo não vai para frente, né? Porque não tem criatividade, não tem sopro. O espírito é sopro, nos faz respirar. E como os pulmões vão ficar cheios do ar que nos dá vida se não tiver paixão, se não tiver erótica no meio da coisa, né? E aí eu acho que a gente toca um ponto muito importante da espiritualidade, né?
que infelizmente tem a ver com as notícias que tem povoado a grande imprensa nos últimos tempos com relação à igreja. O contrário da erótica não é, como muita gente poderia pensar, a ascese. Não, erótica, então tem que ter a sua contrapartida numa ascese que nos livre do eros que nos leva ao pecado. Não, o contrário da erótica é a pornografia, infelizmente, né? O eros é sadio, o impulso erótico nos faz mais humanos, né? Se é bem administrado, e é um caminho que nos leva à ágape, justamente, né? O contrário do eros não é a ágape, ou a ágape não é contrária ao eros, né? Então tem que ter eros, tem que ter paixão nas coisas de Deus, né? E a gente não tem que ter vergonha da nossa corporeidade, da nossa capacidade de se apaixonar. Então, isso de que a eclesialidade tem que ser permeada de erótica, né, eu achei extremamente bonito, né? E, bom, é isso que eu gostaria de trazer como comentário de um dos pontos que mais me chamou a atenção na sua fala. Muito obrigada. Poderíamos, então, completar com a rodada de perguntas. A gente ilumina, como os discípulos de Emaús, após o encontro. Alguém teria alguma questão? Boa noite a todos, palestrante também. Eu sou sergipano, aracajuano e também sou pastor presbiteriano. E dentro do meu contexto, da minha vivência ministerial, eu tenho percebido que as pessoas fazem uma distinção entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E quando nós lemos, por exemplo, o salmista, no Salmo 24, ele fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa a tratar sobre essa questão, dessa dicotomia em relação à vida, né? As coisas de Deus e coisas do mundo, como se as coisas do cotidiano não tivessem uma relação com Deus. Mais alguma questão? A gente poderia fazer um bloco de 3, 2. Tem um lá atrás. Bem, tentando pegar um pouco de Maria Clara, tanto ontem quanto hoje, e também de Dom Sebastião, nós percebemos, pela história, um avanço, né, na teologia que se deu de forma assim esplendorosa com a abertura do Concílio Vaticano II. Né? A partir do concílio, nós percebemos que, com o pensamento dos ilustres daquele tempo, se falou hoje tanto de Rahner e tudo mais, se levou a teologia por uma corrente de pensamento. As pessoas faziam teologia a partir de uma ideologia e de uma corrente de pensamento. Isso se refletia um pouco na pastoral. Nós vimos uma representatividade de Deus e da igreja que seguia uma corrente de pensamento. Há cerca de 20 ou 15 anos atrás, parece-me que no campo da pastoral começa a surgir um pouco de ideologia que bloqueia o concílio, que quer voltar à ideologia anterior ao concílio. Só que isso não se reflete, de fato, numa teologia construída. Parece-nos que é um pouco de livros de devoções que se constrói hoje em dia e se leva isso como doutrina para o povo. Basta nós vermos, pegando aquilo que você falou hoje à tarde,
um pouco de mistura. Nós falamos sobre a questão da mística, da questão dos alumbrados e tudo mais, e a gente percebe, por exemplo, nos canais de TV, às vezes, uma imagem da igreja que se mostra, que ao mesmo tempo que volta 80 anos na história, evolui 40 anos com os movimentos carismáticos, e aquilo tudo se choca numa só pessoa que usa os parâmetros de 80 anos atrás, mas que reflete uma ideia carismática de 30 anos na frente. Então, como é que a teologia hoje vê isso? E como é que se tenta construir uma ideia a partir disso? Ou qual é a linha de pensamento que se leva observando esses pontos? Eu tenho a impressão de que a gente devia, a partir do que ele disse, lembrar de uma coisa que uma vez eu escutei de Juan Luis II, um teólogo uruguaio, infelizmente já morto, mas um homem muito lúcido. Ele uma vez falando num seminário de estudo, ele disse assim: nós precisamos ter um esquema hermenêutico para interpretar o concílio, assim como temos para a Bíblia. A Bíblia a gente acha que tem que fazer exegese, do concílio a gente acha que não, tem que tomar tudo em bloco. Então, e aí dizia ele, quando se faz um concílio, estou partindo disso porque ele partiu do Concílio Vaticano II, ele vai refletir o grande consenso da igreja, de modo que o concílio é sempre um texto de compromisso, né? Porque tem que acomodar todas as correntes e expressar o consenso da igreja. E aí a gente tem que ter cuidado como é que vai usar as propostas do concílio. Por quê? Lá tem muita coisa que se diz daquilo que sempre se dizia, né? Então, nós não devemos nos preocupar muito com isso. Porque se a gente fosse preocupar com isso, vai acontecer o seguinte: a gente vai pegar um texto conciliar que orienta a igreja para a frente e vai dizer, o concílio diz isso, mas também diz aquilo. Mas ele diz também, mas também. Ou seja, uma coisa neutraliza a outra e no fim ficamos na mesma. O que é que a gente tem que tomar como princípio fundamental para interpretar o concílio? A fé da Igreja Católica é que o concílio tem assistência particular do Espírito Santo, para que a igreja não escorregue no precipício. Isso é importantíssimo. Então, o Espírito Santo não vai se ocupar em garantir aquilo que já se dizia. O que já se disse, o que é já doutrina aceita, isso não vai ter um empenho especial do sopro do Espírito Santo. A gente tem que procurar ver onde é que o Espírito Santo está indicando o rumo à igreja naquelas coisas que são novas. E são tão novas que depois que a igreja as disse, começa a se arrepender. E começa a dizer, puxa, nós dissemos isto, não é possível, temos que agora tentar apagar. E eu creio que estamos vivendo esta fase. Evidentemente, hoje eu não sou mais católico romano, mas afinal eu continuo achando que sou católico, né? Porque o anglicanismo permite isso. O eixo do anglicanismo é católico. Então, uma vez eu dizia para uma freira amiga minha, a irmã Visitácio, que muita gente conhece, ela se abraçou comigo depois que eu fiz a adesão à igreja anglicana e disse, Sebastião, eu entendo você, mas eu fiquei um pouquinho triste. Disse, por que, Visitácio? Porque você deixou a igreja. Eu disse, Visitácio, como é que se pode deixar a igreja que só tem uma? Se só tem uma cabeça, só pode ter um corpo, senão seria uma coisa monstruosa. Agora, é claro, tem membro mais desconjuntado, tem membro, aí tudo bem, tem os que estão enfermos, outros mais sadios, ou seja, isso é um problema do conjunto dos membros, mas o corpo é um só, é o corpo de Cristo. Diga, vamos fazer o seguinte, para você entender o que aconteceu comigo, já que você é freira, você pense assim, eu
me transferi de congregação religiosa. Imagine que eu era, digamos assim, jesuíta. Agora eu sou franciscano. Pronto, só isso. Só isso que aconteceu. Eu continuo na fé católica, não se preocupe. Então, a partir disso, eu me sinto à vontade para dizer o que vou dizer agora. Ou seja, e que vocês já disseram e dizem com mais radicalidade do que eu, porque eu tenho que ter mais delicadeza. Nós estamos nesta fase. Desde o papado anterior, nós estamos nesta fase. De uma igreja que diz, não era bem assim que a gente queria ter dito. E então vamos tentar, né? Tentar apagar o que se possa. Se diz com palavras, com concílio, foi isso, mas na prática vai se apagando aquele rumo que o concílio imprimiu à igreja. E aí vem uma coisa que Dom Helder queria e que Paulo VI não teve coragem de fazer. Isso aparece nas cartas. A sugestão ao Papa de criar um Senado que fosse o que ia governar a igreja com o Papa depois do concílio, e a Cúria Romana ia ficar órgão executivo deste Senado com o Papa. E aí, infelizmente, o Papa Paulo VI teve medo, né? E aí não fez. E entregou a execução do concílio aos inimigos do concílio, que era a Cúria Romana, né? E aí nós temos esses anos todos nesse dilema, nesse conflito e nessa dificuldade. Porque a volta à grande disciplina, porque nenhuma instituição quer morrer. Ou seja, mesmo que a gente diga em certas situações há uns estertores, mas é a reação, né? Evidentemente está reagindo para poder sobreviver ao rumo que o Conselho imprimiu à igreja. Então acho que é essa a situação que temos vivido, né? E que é muito triste, porque num país como o Brasil, em que a Igreja Católica Romana tem a hegemonia, os passos da Igreja Católica Romana repercutem em todo o cristianismo do país. E aí, de repente, nós tivemos uma experiência acumulada na Igreja Católica formidável, né? Da CNBB, a herança da ação católica, as comunidades de base, a igreja próxima do povo, os bispos como tribunos do povo, as preocupações da igreja com a missão para fora, não com seus negócios interiores, sem desprezá-los, mas não pondo neles toda a sua afeição, né? Ou seja, depois de 30 anos praticamente dessa experiência, estou pensando no episcopado de Dom Helder aqui, por exemplo, a coisa se torna de tal modo que o que aconteceu aqui foi a tentativa de desautorizar e desmoralizar o ministério de Dom Helder, fazendo exatamente tudo ao contrário. Quer dizer, mas é porque as pessoas têm má vontade? Não, é porque a montanha é muito grande. Vocês imaginem que desde o século IV a igreja está aliada aos poderosos. Não é com o Concílio Vaticano que isso vai cair, não. Temos muito tempo pela frente. Temos gerações pela frente. A gente está impaciente porque quer ver na nossa geração. Mas temos de compreender que a realidade tem um núcleo duro. O passado é a realidade. Os macrobióticos dizem que a realidade é o passado. O nosso passado é o que nos constitui. É o nosso sólido, né? O presente é o líquido. Está escoando, está correndo. E o futuro são os sonhos, é o gasoso, né? Os 3 estados. Então o nosso sólido é o passado. E esse passado, por exemplo, vem desde o século IV, quando a igreja já não diz mais nós os pobres, mas agora está com os príncipes. Ora, são muitos séculos, né? Desde o século IV. Desde o século XI se cristalizou um processo bem mais antigo e que já está lá no século IV, que foi o clericalismo, a ponto de um Papa poder dizer a igreja achando que era ele. Sancta Ecclesia, não pense o imperador que a Santa Igreja é serva, mas é senhora e mestra. Mas era ele. Isso sou eu que digo, é o padre Congar, que é um teólogo ortodoxo católico. A igreja se reduziu ao clero e à cabeça do clero, que é o papado, a ponto de o Papa não ter nenhuma cerimônia de se identificar com a igreja. Quando na verdade, por exemplo, a fórmula de definição dogmática da igreja é um primor.
de submissão do episcopado ao povo, ao censo dos fiéis. Nós solenemente proclamamos, em obediência à fé da igreja, solenemente proclamamos que a igreja tem acreditado desta maneira. Isto eu acho um primor de confissão pública de que o magistério da igreja presta obediência ao sensus fidelio, ao consenso do povo. Isso é radicalmente católico. Ora, mas essa situação foi mudando a ponto de que se cristalizou no século XI. E aí como é que a gente vai derrubar isso com um concílio? Tem muito tempo pela frente ainda. Eu penso sempre no Padre Comblan, né? Que quando faz uma conferência é uma verdadeira tempestade apocalíptica, né? Quando termina a conferência do Comblan, todo mundo está no chão. E aí a pergunta do pessoal é sempre: e agora, Padre Comblan, o que fazer diante disso? E ele sempre diz, aquele jeitinho dele: continuar. Continuar, nem que seja nas catacumbas. Continuar. Porque esta coisa que está aí não é eterna. É isso, temos que continuar. Continuar. E eu diria numa coisa que eu ia insistir no final: temos que ajudar muito o povo, e aí falo também para o pastor, temos que ajudar muito o povo, e a partir de nós, superar realmente o dualismo. Isso que Maria Clara ressaltou da minha fala, eu acho que é muito importante, ou seja, temos que chegar a perceber que o nosso espírito não é um pedaço de nós, não é outra parte de nós. O nosso espírito é o sopro espalhado no nosso corpo, porque o que nós somos é o nosso corpo. Enquanto não chegarmos a isso, vamos sempre ficar nessa história, Deus lá e nós cá, as coisas de Deus, as coisas do mundo. É o dualismo que é radical. Na fala eu coloquei isso. E temos que ajudar, nós fazemos um esforço para isso, e ajudar o povo a amadurecer para superar essa experiência dualista da vida, religião e fé. Foi um Papa que disse que a política é a expressão suprema da caridade, da virtude teologal da caridade. Um Papa que disse isso. Quer dizer, e a gente ainda hoje está se debatendo se pode fazer política, se não pode, não sei o quê. Uma vez uma mulher estava varrendo o chão da faculdade de teologia lá de Porto Alegre, da PUC, e ela comentou o seguinte: estava ouvindo rádio enquanto varria, e disse: escutei um comentário que o Papa falou muito, era Paulo VI ainda, falou muito que os padres estão muito metidos com as coisas materiais e que precisam se dedicar mais às coisas espirituais, as coisas pastorais. É isso mesmo, o Papa tem razão. Tem muito padre aí construindo igreja, construindo salão, preocupado com o dinheiro da paróquia. Isso são as coisas materiais. Os padres têm que se preocupar com as pessoas. Isso são as coisas espirituais que o Papa está dizendo que é preciso cuidar. Ela fez uma reinterpretação formidável daquela coisa que o Papa disse na audiência de quarta-feira. Ou seja, nós estamos num tempo de muitos embates para poder tirar um pouquinho desse pedregulho que se acumulou a partir da história. Sem lembrar que a visão apocalíptica já começa no Novo Testamento. Venham todos para se salvar desta geração perversa e entrem aqui neste lugar, nesta arca. Quer dizer, a apocalíptica já está contaminando o Novo Testamento, no sentido de dizer, temos que ser arrebatados deste mundo.